Do Diário de Mário Dionísio, os dias 25 de abril de 1974, 1976, 1977 e 1988. No dia 23 de abril de 1974, Mário Dionísio só escreveu 3 pequenas frases no seu diário. E talvez também nem isto valha a pena. Tudo caminha alegremente para o fim. Acabou-se. Só voltaria a escrever 2 dias depois. E de repente, o impensável. É mesmo a revolução. É o fim do imenso pesadelo. É o começo de tudo. 25 de abril de 1974. E de repente, o impensável. Às 7h20 o telefone toca. Não é uma desgraça, uma doença, a morte de algum amigo. A MA comunica que a rádio está a dizer que houve um golpe de Estado, que Lisboa está cercada e que aconselham as pessoas a não sair de casa. Fique interdito. Agradeço o aviso, mas não acredito em nada. O que se passa? Novo golpe militar e o exército cerca a cidade para impedir que os revoltosos avancem? Repete-se a tentativa das Caldas? Ligo a telefonia. Toca o telefone de novo. A MJ, logo a seguir a J. Parece que é verdade. Mas quem cerca a cidade? Meto-me no carro. A rádio torna-se inequívoca pela linguagem, pelo tom afirmativo e sereno. As forças armadas atacam contra o governo. E vou buscar a Eduarda. O Luís Filipe está a acabar de se vestir para ir para o Ministério da Marinha. Eles já sabem de tudo. É mesmo a revolução. Damos uma volta pelas ruas, absolutamente calmas. Só no Marquês de Pombal aparecem carros militares que impedem a continuação do passeio. A Rádio Clube, que em 1936 foi o arauto da Revolução Franquista, é hoje a voz da liberdade. Voltamos a casa e passamos o dia agarrados à rádio e à TV, que só pelas 18 horas começa a funcionar, com muitas interferências. O Hertz e a Irisalva passam o dia connosco. Os telefones funcionam mal. Recebemos muitos telefonemas, mas não conseguimos ligar para lado nenhum. O cerco do quartel do Carmo. Um nome. Pela primeira vez, o do general Spínola na rendição de Marcelo Caetano. Todos julgávamos sonhar. A emissora, mas é mesmo a emissora nacional? Falando na liberdade. Atacando a PIDE. Dizendo tudo o que foi proibido durante 48 anos. O programa do Movimento das Forças Armadas excede todas as expectativas. Estamos livres! Portugal vai ser um país livre! Será verdade? Será possível? A Maria não para de chorar de emoção. Que vontade de sair! Mas obedecemos ao apelo constante do movimento. Conservem-se em casa. Facilitem a ação das Forças Armadas. Logo de manhã, o século relatava os acontecimentos sem censura. Nas ruas, às janelas, só há gente contente e radiante. É o fim do imenso pesadelo. É o começo de tudo. Deitámos-nos tardíssimo, extenuados de emoção. 25 de abril de 1976. Segundo aniversário da Revolução dos Cravos. Dia de eleições para a Assembleia da República. Terminada a lamentável campanha eleitoral, há um dia que o país reflete. Cessaram os discursos provocatórios a que a maioria dos partidos se limitou. As cenas de violência, a maior das quais foi a da bomba que fez ir pelos ares a Embaixada de Cuba. Por volta das 10 horas fomos votar. A EML quase aqui em frente de casa, eu um pouco mais longe na Praça Nunes Gonçalves. A EML não encontrou, além dela, ninguém a votar. Eu
tive duas pessoas à frente. Voltámos impressionados. O contraste é excessivo com as bichas de horas em que estivemos o ano passado. Abstenção organizada? Reação negativa da população em geral ao clima de asneiras, descalabro, afundamento à vista em que se tem vivido? Mas a reação onde está? A reação não se absteria, nunca, empenhada como está, em vencer pelos meios eleitorais, em que aliás não acredita, mas que lhe são oferecidos com extremos de generosidade. Por volta do meio-dia, vamos dar uma volta por toda a cidade. Já há gente e o decorrer da tarde confirmará que não haverá abstenção receada. Apenas toda a gente aprendeu com a experiência do ano passado. Não vale a pena ir votar muito cedo. O dia inteiro chega para o efeito. Sobretudo quando isto vem de acordo com uma máxima nunca pronunciada, mas profundamente sentida pelos portugueses. Revolução sim, mas nunca antes do meio-dia. A noite é para a pândega, mesmo que modesta. Amanhã, se é domingo ou feriado, é para dormir, como fazem os bons burgueses não sujeitos a horários, cujo ideal de vida ardorosamente se combate nos discursos, nos artigos, na simples conversa do dia a dia, mas que na prática profundamente se inveja e se cobiça. Ter o direito de fazer o que eles fazem, ora essa, e obrigá-los, se for possível, a tirar-lhes qualquer direito. A Revolução Portuguesa tem estado até aqui inquinada desde ideário que se cultiva em silêncio. Perna estendida para mim, costas dobradas para os outros, mas não só para os exploradores, para tudo que sejam outros. Almoçamos em casa e passamos o dia com amigos que apareceram em frente da TV. E assim passaremos a noite. As perspectivas são bastante negras. Que aumento terá o CDS? Se conseguir ganhar, que política seguirá o PS, que tem insistido muito mais na luta contra o PCP do que na luta contra o perigo da ascensão fascista? 24 de abril de 1977, de tarde. De regresso de Ranholas, são 4 horas da tarde, ouvimos pela rádio o relato do grande espetáculo organizado pelo Secretariado da Cultura no Coliseu dos Recreios para comemorar o 3º ano da Revolução de Abril. Trata-se de música e poesia de todos aqueles que durante toda a vida lutaram corajosamente contra o fascismo. Já não se discute o facto do secretário da Cultura ser o Sr. David Mourão Ferreira, célebre estrela de primeira grandeza da TV nos últimos anos desse mesmo fascismo. Mas é da maior desfaçatez do programa. A primeira composição musical será de Rui Coelho. A esta desvergonha assistirá o Presidente da República, que segundo indicação posterior não poderá estar presente, e o Primeiro-Ministro Mário Soares. Esperemos que, à última hora, não possa também estar presente. Entretanto, os revolucionaríssimos locutores vão entrevistando pessoas na assistência. Então, gosta da poesia da resistência? Que me diz do que foi a poesia durante o fascismo? Bem, a poesia estava sufocada. Não me refiro a essa, mas à outra, que sempre lutou e preparou a Revolução Armada. Porque, enfim, numa revolução há sempre armas e poesia. Pois, essa teve muita importância, sobretudo pelos que tinham a necessidade de mostrar que não queriam aquele regime que não interessava a ninguém. E quanto à música? É esta música que vai hoje ser ouvida.
Sabia que havia discos que só obtínhamos com grande dificuldade? E etc, etc, etc. Rir, chorar. 24 de abril de 1977, à noite. Vamos até ao Largo do Camões ver a manifestação organizada pelas Comissões Populares, vulgo extrema-esquerda. Muita e muita gente. Toda a praça, Largo do Chiado e ruas circunvizinhas. Hotel, que aparece com notável imprudência, é alvo de ruidosa manifestação. Discursos, cantos revolucionários, os slogans principais são: o 25 de Abril está vivo! 25 de Abril está vivo! 25 de Abril está vivo! Soldados, sempre, sempre ao lado do povo! Pides, fascistas, bombistas para a prisão! Pides, fascistas, bombistas para a prisão! Quase tudo gente muito nova. Entusiasmo. Evidente recusa à orientação governamental. A manifestação seguiu até ao edifício da PIDE, onde fora pintado o mural, lembrando os mortos que ali fizera já depois do fascismo derrubado. Seguiria depois para onde a censura funcionava e para o Rádio Clube. Mas já não assistimos a esta parte. Estava muito frio, a Maria constipadíssima e eu derriado. 25 de abril de 1977. Passo amanhã a preparar as minhas aulas para a semana que entra. A Maria assiste e conta-me a reportagem sobre a parada militar, bem parecida com a do 28 de maio e todas as paradas militares, afinal, com que a Comissão das Comemorações Oficiais achou por bem celebrar o Dia da Libertação. À tarde fui às manifestações promovidas pela FEPU no Parque Eduardo VII. Muita e muita gente. Como na noite, entusiasmo, espírito revolucionário, os discursos do costume, aliás, bem necessários. Slogans, 25 de Abril sempre, o povo unido jamais será vencido, etc. Infelizmente não pude aguentar até ao fim. Calor excessivo e impossibilidade de estar mais tempo de pé. Mas tive pena. Com a minha grande surpresa, entre os oradores inscritos estava o Rui Grácio e o Fernando Piteira Santos. Gostaria muito de tê-los ouvido, mas realmente não aguentava mais. Ontem, o PS organizou festejos à tarde, no Campo Pequeno, com discos da Amália e fados do Marcelino. Assisti à tarde na TV à sessão solene da Assembleia Nacional. De assinalar a coragem com que o deputado da UDP pôs com grande clareza o perigo de regresso do fascismo em que nos encontramos e à falta de tato político com que atacou em tal altura o partido cunhalista. No fim, o discurso do Ianes é de deixar-nos gelados. Ameaça de tomar as medidas que lhe parecerem necessárias para manter a ordem democrática. A ordem democrática é o cumprimento da vontade do povo livremente expressa pelo voto. E esta vontade, depois de 50 anos de fascismo e de 400 anos de Inquisição, é, como se sabe, a ordem capitalista, desde que a revolução não mude nada de fundamental. 3 anos depois do 25 de abril, com tudo o que se tem passado e se vê muito bem que vai passar-se, hesito em considerá-lo um golpe de Estado realizado por militares que não suportavam mais a guerra colonial ou uma revolução traída antes de sê-lo. 25 de abril de 1988. Fomos à manifestação. Muita gente, felizmente. Vamos na cabeça do cortejo,
no espaço destinado à comissão promotora, mas o passo lento e, sobretudo, as paragens constantes dão cabo de mim. Apoio-me no braço da Maria. De um lado e do outro da avenida, há muita gente que grita os velhos slogans. O povo unido jamais será vencido. Fascismo nunca mais, etc. Tudo gente dos 40 para cima e muito por aí acima. Quando veem o Vasconcelos, perdem a cabeça. Punhos estendidos, muitas palmas vivas. Ao que ele corresponde visivelmente emocionado, ainda convencido. Quando chegamos ao Rossio, dói-me as pernas e os pés, a ponto de procurarmos qualquer sítio onde sentar-me. Um degrau de escada, uma saliência de montra, tudo serviria. Não há nada. As mesas da Suíça estão repletas. Metemos-nos no metro e quando os discursos começam, ouvimos anunciar Luísa Irene Dias Amado, independente. Voltamos a casa. O resto do dia passei-o no Maple, de língua de fora, mais ou menos a ler. Não há dúvida. Este ano, o dos meus 71, é o do início da grande descida.